Que o Senhor nos abençoe nesta sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025. Que diante do Senhor possamos, pelo nome de Jesus, receber hoje o Espírito Santo. Fortalece, Senhor, nossos tornozelos, restaura forças de nossos joelhos, para que possamos, de pé, enfrentar as dificuldades próprias do dia de hoje. Está escrito em vossa palavra no livro de Jó. Todo dia do homem sobre a terra é um dia de sofrimento. Mas também está escrito que Deus é o sustento de cada um de nós, que é Deus que nos dá a motivação necessária, o vigor necessário para superarmos as nossas dificuldades, mesmo que atravessemos um vale de lágrima. Veja, mesmo que estejamos submetidos ou submersos em um vale de problemas, é de lá que o Senhor nos tira e nos restaura e nos dá força. Então, todo o seu problema de hoje você coloca para Deus, porque Deus é convosco. Deus há de te abençoar, te restaurar, há de colocar você e sua família de pé. Vamos juntos seguir Jesus na caminhada para a nossa ressurreição. Amém. Reflexão do dia. Santos André de Soreval e Ambrósio Francisco Ferro, eles são presbíteros, companheiros e mártires também nesta sexta-feira. Santo André e Soreval e os 30 companheiros mártires. A evangelização do Rio Grande do Norte, estado do Nordeste do Brasil, começou em 1597. Iniciaram com as catequeses, os índios, e com a formação das primeiras comunidades cristãs. Tudo isso ia bem, graça à misericórdia, e os missionários jesuítas e padres diocesanos do Reino Católico de Portugal. Nas décadas seguintes, houve desembarque naqueles terras dos franceses e holandeses. Nós sabemos que aconteceu no ano 1540, na Europa, a revolta protestantista, no protestantismo. E ali, então, começa a acontecer a perseguição aos cristãos católicos, tanto na Europa como também a Inquisição se estendeu para a América Latina. Então, a Inquisição protestante, só naquele momento de revolta, foram 49 mil mortes, e estendendo-se pelo tempo, mais de 200 mil mortes, né? Tudo porque a fé católica era perseguida, freiras, frades, liderança. Então, no Brasil aconteceu a mesma coisa. Lá nos anos 1630, os holandeses conseguiram seu objetivo, estabeleceram-se na região nordeste do Brasil. Eles eram de confissão calvinista. O calvinismo foi a Inquisição mais radical, né? Mais radical. A Inquisição calvinista matou foi muita gente, muita mesmo. Tudo em nome da fé, tá? É católico, pronto, vamos matar. E não aconteceu diferente aqui na região do Nordeste, no Rio Grande do Norte. Um Santo André de Soreval, por exemplo, ele foi morto durante a missa. A missa estava acontecendo, entrou os revolucionários calvinistas e tiraram ele da missa e espalharam as hostias para todo canto, no sacrilégio danado, tiraram ele, levando em sacrifício. Ele, muita gente que estava rezando a missa com ele. Depois também o Ambrósio Francisco Ferro, que também estava no momento de catequese na sua paróquia, ele entraram lá, também mataram São Francisco e também junto com eles mais 30 outras pessoas. Então, assim, a história do martírio do padre André de Soreval e do padre Ambrósio Francisco e também do leigo Mateus Moreira, né? E se espalhou e a tal ponto de, em 5 de março de 2000, foram canonizados pelo Sumo Pontífice Papa Francisco no dia 15 de outubro de 2017. Então, são mártires que tiveram no solo brasileiro seu sangue derramado
em causa do nome do Senhor Jesus. Então, Santo André Soreval e os, os mais 30 companheiros, né, entre ele e Francisco Ferro, nós pedimos agora a intercessão sobre a igreja. Amém. Vamos preparar o nosso coração para que possamos receber a palavra de Deus. Leitura do livro de Baruque. Ao Senhor nosso Deus cabe justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e nossos antepassados. Pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que ele pôs sobre os nossos olhos. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito, até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus. Percebemos inconsideravelmente, deixando de ouvir a sua voz. Por isso, persegue-nos as calamidades e a maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo, no dia em que tirou nossos pais do Egito, para nos dar uma terra que mana leite e mel, como de fato é hoje. Mas não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que ele nos enviou, e entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração para servir outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 78. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossos herança os infiéis. Profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres de vossos servidores, e às feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis vossos eleitos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como o fogo arderá a vossa cólera? Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Outro dia nós estávamos comentando que em 1 Samuel, no seu capítulo 2, versículo 20, aquele que me honra será honrado por mim, mas aquele que não me honra
será desprezado. Então, nós temos essa evidência profética. Desde Êxodo, por exemplo, no seu capítulo 23, quando Deus mostra a Moisés que um anjo do Senhor estará à sua frente, que ele será amigo dos seus amigos e será inimigo dos seus inimigos. Aquele que não honrar a presença do Senhor, desse anjo, será também desonrado. Então, esta maldição que Jesus está falando para Corazim e Betsaida, por que ele fala dessa forma? Porque em Corazim e Betsaida e também em Cafarnaum foram feitos milagres do Senhor. Estas regiões receberam, por exemplo, a cura daquele cego que Jesus tirou do meio da multidão, levou para fora, o cego foi curado. Muitas libertações, muitos demônios foram expulsos. E também nesta região aconteceu também a ressurreição de Lázaro, né? Um grande evento que foi a ressurreição de Lázaro, que moveu e comoveu centenas e milhares de pessoas de pessoas na região. Então, uma região onde Deus eh, se manifestou na presença de Jesus. Mas aqui Jesus fala muitas manifestações. Deus se manifesta no vosso meio, mas vocês rejeitam a palavra. Quer dizer, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidônia, veja, Tiro e Sidônia são cidades litorâneas, portuárias, muita prostituição, muito pecado naquela região. E uma região que Jesus também, um pouco circulou ou não deu tempo de circular. Então, não teve a expressão da palavra. Então, Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram realizados em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, né? Há muito tempo eles teriam feito penitência e se convertido. Mas aí depois ele fala, no dia do julgamento, então haverá um dia do julgamento, está aí. A escatologia está aí, o dia final está aí, o dia em que o Senhor virá com honra e glória para julgar os vivos e os mortos. Então, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia, que vivem em pecado, terão uma sentença menos dura do que vós. Agora, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, vocês serão levados ao céu? De jeito nenhum. Não, tu serás retirado e atirado para o inferno. Quem vos escuta, né? Quem escuta o evangelho é a mim que escuta. E quem rejeita o evangelho, a boa nova, é a mim que despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, está aí a grande revelação de Deus para o nosso Santo Evangelho, né? Porque aquele que me honra será honrado, aquele que me desonra, aquele que me despreza, será desprezado. Agora, na primeira leitura de hoje, nós vamos ver que Baruque, olha, Baruque é auxiliar do profeta Jeremias. Tudo está acontecendo no meio daquela confusão em que Nabucodonosor entra, destrói o templo, é tudo destruído e, né, então é de grande momento de humilhação. E Baruque está lembrando que tudo isso está acontecendo porque Moisés, quando tirou o povo do Egito, ao entrar na terra do mel, na terra prometida, lá se você for buscar em Êxodos, lá no seu capítulo 32, mais ou menos, você vai ver que é bênção e maldição, maldição. Moisés fala assim, ó, serás bendito se ouvir a palavra de Deus, se cumprir os mandamentos do Senhor, né? Se cumprires tudo que foi prescrito. Agora, a maldição acontecerá para aqueles que não cumprirem essas exigências do Senhor e adentrarem nessa terra, a terra santa. Então, nada vai prosperar, o inimigo vai zombar de ti. Então, começa a listar uma série de maldições. E o profeta está aqui no versículo 20 falando, quando nossos pais foram retirados do Egito, né?
E lá no versículo 21, nós não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras do profeta que eles nos enviou, entregando-nos cada um para a inclinação do mal e do perverso coração, para servir outros deuses e praticar o mal diante do Senhor. Né? Esdras fala assim, ó, sabe por quê que nós passamos por essa humilhação? Porque nosso pecado se ficava empilhado, né, um sobre o outro, e sobre as nossas cabeças, até chegar ao céu. Aí a fúria do Senhor foi derramada sobre nós. Por isso nós somos humilhados e deportados. Olha o que fala o Salmo. É interessante, Salmo de Davi. Isso acontece uns 500 anos antes desta humilhação, mas ele fala aqui em 78. Por vosso nome e a vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram nossa herança de os fiéis. Profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Então ele está escrevendo num tempo que nem tinha templo, mas ele já falava do templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Olha que descrição perfeita do que ia acontecer em tempos futuros. Davi bem já pro, profetizando que o templo seria destruído. Né? Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras, as florestas, entregaram os corpos dos vossos fiéis, vossos eleitos. Então está aí a consequência do pecado. É isso que fala o Evangelho de hoje. Para os nossos pecados haverá consequência. Por isso devemos honrar o Senhor, instruir os nossos filhos, os nossos descendentes, do perigo que é servir o mundo e ao pecado, do perigo que é para as nossas vidas rejeitar e desprezar as orientações e as promessas do Santo Evangelho na nossa vida. Por isso, nós pedimos a Deus, iluminai a vossa igreja. Dai-nos, Senhor, a coragem que foi dada aos vossos santos e mártires, Santo André de Soroval, Francisco Ferro, para que nós possamos, mesmo que custe as nossas vidas, anunciar o Santo Evangelho com honra, com graça e destemor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar, e queremos crescer junto com você. Nos ajude multiplicando em suas redes sociais esta pregação, esse ensino, para que mais corações se convertam no Senhor. Se não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva no Instagram, se inscreva também, né, e nos ajude para que, multiplicando assim esta pregação, alcancemos o maior número de pessoas possíveis. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.